Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha na Rádio RCI, nas ondas da Rádio RCI, também nas redes sociais. O programa Entre Livros hoje entrevista duas personalidades que tiveram muita relação com a autora da obra de hoje, que é a Maria Teresa Lacerda. A obra é A Pedra do Caminho. Histórias de Viver e Reciclar. Nós já tivemos uma obra dela aqui, né, onde a gente conheceu um pouquinho sobre a Maria Teresa, e hoje a gente vai conhecer o primeiro livro publicado por ela, né, nas vozes aí da Roberta Bachstein, ela que é revisora de texto, servidora pública, e da Edelar Proman, que é musicoterapeuta e coaching. Ambas tiveram muita relação aí com a Maria Teresa, então a gente vai conhecer um pouquinho mais da Maria Teresa. Quem é a Maria Teresa, né? Ela foi bibliotecária, ela foi professora de francês, ela publicou vários livros, né, do gênero pesquisa histórica e ficção, e ela é uma personalidade conhecida aqui no estado do Paraná, principalmente, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais. Sejam bem-vindas, né, Roberta e Edelar, ao programa Entre Livros. A Pedra do Caminho foi o primeiro livro publicado pela Maria Teresa. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho da história da Maria Teresa, para a gente saber quem é ela. Quem quer começar? Não sei, quem quer começar? Quer começar, Adela? Bom, eu convivi bastante com a Teresa durante muitos anos, porque ela foi minha aluna no grupo de musicoterapia que eu tenho aqui em Curitiba, e também foi minha professora de francês. Então, eu acompanhei algumas outras obras dela, fiquei sabendo que ela era uma escritora. No início, não conhecia muito, né? Conheci ela como aluna só. Depois, com o tempo, fui conhecendo ela como autora. E me apaixonei pela personalidade dela, porque é uma pessoa incrível, foi uma pessoa incrível que marcou o mundo cultural aqui em Curitiba. Em Curitiba, na Lapa, quando ela nasceu, no Paraná, porque ela fez parte do Instituto Geográfico do Paraná, ela foi bibliotecária, ela escreveu vários livros sobre assuntos de família, por exemplo, a lida da goiabada, que era a mãe dela fazia goiabada em casa, naqueles tachos antigos, e ela transformou isso num livro. Então ela tinha essa facilidade de escrever sobre assuntos do cotidiano, sabe? Assim, assuntos interessantes, mas que ela participou intensamente. Com 17 anos, 18 anos, ela foi presidente do Centro Feminino de Cultura, Centro Paranaense Feminino de Cultura. Então, é uma pessoa assim singular. Foi uma pessoa assim que marcou a minha vida, principalmente, e todas as pessoas nessas instituições culturais fizeram parte com ela. Então, onde ela estava, ela agitava. Verdade. A Roberta, então, que não me deixa mentir, né, Roberta? É verdade, é verdade. A Teresa, eu lembro de uma vez, eu estava na casa dela e ela com 80 e alguns anos, ela falando assim, eu me sinto com a cabeça de 20 num corpo de 80, e ela ficava meio frustrada com isso, porque a energia, a vontade de viver, nossa, lucidez a mil, né? E às vezes o corpo dos 80 realmente começa a segurar a pessoa mais do que ela está disposta a aceitar, né? Então, sempre foi cheia de vida, assim. E eu conheci a Teresa, eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Porque a minha mãe era servidora pública da Secretaria de Educação aqui do Paraná, né? E ela também trabalhava com a minha mãe, no mesmo setor. Olha. Eu ia lá, aquela coisa que a criança tem que ir, porque a mãe não está terminando o expediente, a criança já terminou a escola, né? Vai junto, fica lá no serviço da mãe. Eu ficava lá e eu via sempre a Teresa, né? Então, só que ela já tinha seus 40 e alguns, e eu tinha uns 8 ou 9. Mas foi muito marcante para mim.
E aí, quantos anos depois, fui encontrá-la na Conscienciologia, né? Então, foi muito interessante esse reencontro, assim, de, sabe, uma geração, né, de distância ali entre as mesmas pessoas. Eu achei muito interessante esse reencontro. E aí nós acabamos também adquirindo afinidade, porque nós duas temos essa coisa de a gente não consegue se prender, né, a qualquer coisa, assim, aquela... uma vez eu cheguei à conclusão, assim, eu sou uma pessoa não institucionalizável, porque essa coisa do querer pensar independente o tempo todo, né? E a Teresa sempre teve isso, assim, né? De quebrar. Até no livro dela, ela fala várias histórias de como ela foi quebrando tabus e tendo experiências que para a época eram muito avançadas, né? Que as pessoas ficavam chocadíssimas e tal. E é isso. Eu acho que a gente se afinizou mais por esse jeitão, assim, de querer quebrar esses, sabe, qualquer coisa que começa a ter um dogma, alguma coisa, a gente quer dar uma... Não, quero pensar independentemente, sabe? E é Ela isso. lembrou de quando te encontrou depois? E eu acho que sim, eu não me lembro, assim, em detalhes, mas eu acredito que lembrou, sim. Ela lembrava muito da minha mãe, né? Porque eram colegas de trabalho. Agora, conta um pouquinho, assim, da vida dela. Como é que foi a vida dela? É o que ela fala aqui no livro, né? Como é que foi o início? Conta, assim, a Então, infância. ela teve uma vida, assim, comparando com a classe média de hoje em dia, né, como que é, ela teve uma vida confortável, né? Era uma filha eu estava vendo aqui, eram 15 filhos, foram 15 filhos, né? E ela era a 14ª. Então, quase caçula ali, né? Parece que três crianças acabaram falecendo, que sempre acontecia, né? Isso era muito comum na época. Mas assim, muito assim, abastados, né? Eles tinham empregadas, tinham essa condição que ela ganhou, ela estudava na Aliança Francesa, e aí teve essa viagem que ela conseguiu uma bolsa prêmio, né? Foi para a França, e aí, então ela teve condição de, 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 de viajar e ser mantida lá, né, financeiramente, tudo. E só que ao mesmo tempo ela sempre foi muito sensível e percebia essa diferença. E o pai dela parece que era uma pessoa muito generosa e muito gentil, muito bondosa, muito honesta. E ele mesmo, acho que sendo empresário lá na Lapa, ele tinha esse cuidado, né, com as pessoas menos favorecidas. E, e aí ela aprendeu, eu acho, a ter essa empatia. Então, você nota ao longo do livro, ela vai contando coisas que ela percebeu, ela estudou assistência social, né? E, e aí ela foi se interessando por essa área, assim, sabe? Mas, então, ela sempre foi muito atenta a essas diferenças, embora ela tivesse uma condição mais favorável, se você for ver, né? Então, ela tinha acesso a muita cultura, né? Óperas, bailes, balés, livros de toda sorte, né? Então, ela teve vantagens, assim, que favoreceram ela ter uma cultura bem vasta. Então, você vê em todo momento no livro ali, ela faz comentários desde Carlos Drummond a de Hamlet e não sei o que, sabe? Então, você percebe assim que ela tem uma cultura muito vasta. Agora, ela tem uma relação com a França, né? A família não tem nada a ver com a França, não tem nada de francês. Isso era dela, né? Essa É, relação com a França. sim. Até não sei se a Delar quer falar um pouco sobre isso. Ela tem uma irmã que a família dele é lá de Toulouse, na França, mas a irmã, né? Então, a gente tinha também uma afinidade, porque quando eu comecei a tocar piano, eu toquei uma música francesa que falava, inclusive, de Toulouse, na França. Então, a irmã dela também tocava, a gente teve mais alguns pontos de afinidade, inclusive,
pelo interesse pela própria França, sabe? Mas ela era uma francófila, né? Ela sabia tudo da França. Ela estudou tudo, a cultura, o idioma, com perfeição. O sotaque dela não tinha sotaque, sabe? Ela trabalhava na Aliança Francesa e ela era bibliotecária também, então ela teve esse privilégio de ter acesso a todas as obras que ela podia encontrar sobre a França, ela estudava. Ela não só lia, ela estudava, ela dissecava. Então ela era uma curiosa, muito culta, também com músicas francesas, músicas clássicas de toda a ordem, todos os estilos, ela gostava muito. Então ela era bem diversificada a cultura dela, sabe? Então, isso atraía pessoas também, a casa dela vivia cheia de gente, né? Quando ela era casada com um jornalista, ela teve muito acesso a pessoas das artes, do mundo cênico, né? Dos teatros. Ela conviveu com todo tipo de pessoas sem nunca ter preconceito, discriminação, nem nada, porque ela tinha esse lado assim filantrópico também, fazia parte das entidades sociais filantrópicas e culturais. Era bem vasta a atuação cultural da Teresa, de trocas e acertos, né? Quer complementar? Até Pode queria passar. acrescentar um Sim, pouquinho, Sim, em que claro. pese toda essa vasta cultura dela, ela tem um texto muito agradável. É delicioso ler. Ela vai e volta assim no tempo, né? Então ela começa a contar uma coisa um pouco mais recente, daí ela volta na viagem. É assim, mas é uma leitura muito agradável, sabe? Não é aquela coisa, ai, vamos falar difícil, não é assim, sabe? Não. Então é muito gostoso de ler. Você viaja junto, né, na história, é uma delícia. Além do bom humor que ela tinha Uhum, constante, né? Ela sim, gostava de fazer sim, piada, de tirar sim. sarrinhos, assim, ela era muito divertida. Sim, inclusive eu marquei aqui quero ver. Aqui, ó, deixa eu ler um trechinho. sim, claro. Então, ela está contando de um pedaço lá da viagem lá que ela fez para a França com aquela bolsa de estudos lá, né? E aí ela falando, ó, na Suíça passamos porque aí elas viajaram por vários lugares ali, né? Ficaram hospedadas na França um tempo, mas daí aproveitaram conhecer um pouco da Itália, um pouco da Espanha, um pouco de Portugal e assim foi. Aí ela falando, na Suíça passamos por uma situação vexaminosa, porque jogamos uma pequena casca de maçã na calçada. Logo surgiu uma dona de casa revoltada, vassoura na mão, que não hesitou em fazer uma gritaria bastante desagradável, ainda que não compreendêssemos uma palavra, pois esbravejava em alemão. Merecemos os insultos. Na França, escandalizamos os franceses porque tomávamos banho todos os dias. Nós, os patos brasileiros, parecíamos estar sob suspeita de sermos portadores de alguma dermatite incurável ou pior, de uma sífilis incipiente. Então, ela fala de um jeito que é muito. Ela tem um senso de humor sutil, assim, é muito agradável, sabe? Não é aquela coisa escancarada, mas ela sempre tem umas pitadas de humor, assim, que são uma delícia. Eu adoro. Agora, ela, na infância, então, quer dizer, ela teve uma infância abastada, né? E como é que foi a juventude dela, assim? Ela conta histórias da juventude. Eu não quero ficar só monopolizando a conversa, mas como eu estava lendo o livro recentemente, né? Ela conta que realmente foi um baque para ela a perda do pai. O pai dela faleceu quando ela tinha 13 anos de idade. Então, isso foi um baque para a mãe dela, assim, que parece que eles era assim aquele casal perfeito, né? Pelo que ela conta, assim, muito ligados, o pai e a mãe. Então, a mãe sofreu muito com a perda do marido e ela com a perda do pai, que ela amava, assim, né, quase idolatrava, né? Pelo que ela fala, assim, dá para notar esse grande amor que ela tinha pelo pai. Então, isso foi impactante. Por outro lado, ela teve sempre interessada em estudar, sempre leitora voraz, né? Assim, ela diz assim, o livro para mim é quase um fetiche, né? De tanto que ela ama. E aí
lia muito, estudava muito, e nisso teve essa oportunidade de viajar para a França, né, e se aprimorar. E nisso ela foi tendo essas experiências, né? Então, imagine, foi em 1952, convencer a família, ela quase caçula, convencer a família de que poderia viajar sozinha para a França, numa época em que era só navio. As cartas para chegarem, era 15 dias para chegar uma carta, né? De um lugar para o outro. Então, se acontecesse qualquer coisa, não era assim, arranja uma passagem de avião agora e volta para casa, né? Então, até ela conseguir convencer, só que aí ela se mostra, assim, determinada, e aí ela diz que foi e conseguiu convencer a família, a mãe principalmente, a deixar ela viajar, né, sozinha. E aí lá ela se juntou com uma outra moça mineira, parece, que também ganhou essa bolsa de estudos. Estavam as duas juntas, então, na França, mas era praticamente sozinha, né? Assim, Quantos anos ela criada tinha? independente. Ela completou 25 anos lá nessa viagem. Hoje a gente, vamos dizer assim, já seria considerada já, né, assim, com idade, né? Porque hoje em dia, com muito menos idade, as pessoas estão saindo, né? Também Sim, é sim, muito mais fácil, né? Hoje a facilidade exatamente. com comunicação e com transporte não dá para comparar com aquela época, né? É. A gente está, Ela então, aqui conversando com a Edelar e com a Roberta sobre a obra A Pedra do Caminho, da Maria Tereza Lacerda. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais, mas você, por favor, fique antenado, porque em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. A Pedra do Caminho, a gente está falando sobre essa obra, né, com a Roberta e com a Edelar. Agora, a Maria Tereza, ela, como que foi assim a vida dela afetiva? Ela teve relacionamentos? Com 25 anos ela foi para lá solteira, sozinha, e aí, arrumou um francês e trouxe? Como é que foi? Quer posso falar? fazer uma parte aqui? Claro. Então, a primeira vez que ela foi, Roberta, ela tinha 17 anos. Ah, Ah, Aí ela foi mais vezes. Daí foi que ela encontrou o francês. aham. Então, a primeira foi ela, uma moça de Minas, de Belo Horizonte, e um parente, e um amigo também daqui, de Curitiba, ou da Lapa, se eu não me engano. Foram os três. Sabe? Então, Uhum. através deles, a mãe ficava sabendo, através das cartas que eles também mandavam para a família, né? Então, as famílias trocavam informações para saber como é que elas estavam comendo bem, estavam bem cuidadas, Ah, sim, né? sim, As sim. saídas, as viagens para outros países e tudo. Então, foi bem interessante. Ela fez várias viagens depois para a França. Então, o livro, o segundo livro dela é sobre esse diário de bordo dos 17, sabe? Aí ela casou, ela veio, voltou, casou com o jornalista, depois ela ficou alguns anos com ele, não conseguiram mais ter uma harmonia, e ela se separou, aí ela foi de novo para a França, foi aí, né, numa dessas viagens, que ela foi várias vezes, é que ela encontrou o francês, né, Ah, o Jean, como é que é o nome dele? Eu não me lembro agora, não lembro. Daubigny, 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 não Isso, é? Jean, né? Jean. Jean, eu não sei se tem Damier, um segundo Damier, nome, mas Damier, Daubigny. Damier. Aham. Isso. Então, e aí sim que ela conseguiu, inclusive, trazê-lo para o Brasil, né? Hum, Então, ele ficou com ela até ele dessomar. A sim. dessoma é um neologismo que nós usamos na Conscienciologia, que a Teresa depois ingressou e estudou profundamente, fez pesquisas, né? E esses dois livros dela originaram-se de autopesquisa, né? Ela recordou toda uma existência desde a infância
e foi relatando nesses livros os fatos interessantes de toda uma vida. Então, tá ali antes dos 17 até os 87. Ela contando, porque naquele ano que ela terminou o segundo livro, ela também dessomou. Então, teve o descarte do soma, né? Nós não usamos a morte como morreu, né? Nós usamos na Conscienciologia de soma, que é o descarte do soma, que fica mais leve, não lembra aquela coisa de tristeza, de perda, né? De féretro, aquela coisa toda. Então, a Teresa foi muito versátil, porque ela fez uma descrição autobiográfica nos 2 livros que se complementam. Por isso é interessante ter falado neles 2 aqui, né? Um pouquinho de cada um. E o Jean, então, no final da vida, ele voltou para a família que ele tinha trazido da França e moravam numa casa, num bairro aqui de Curitiba, e ela conviveu com a família, mas ele morando lá porque não conseguia cuidar dele sozinha. Ele ficou doente e tal, então ela ficou cuidando dele, ia todos os dias ler para ele. Era um amor assim muito grande dos 2. Então ela ficou cuidando até o final dele. É a passagem dele para outra dimensão, digamos assim. Mas na juventude dela era muito Peralta. Na infância, você lembra, Roberta, que ela narra todas as peripécias da infância, que ela nasceu dia 1º de abril, e os irmãos e primos caçoavam e juntavam cocô de cavalo seco na rua, faziam um pacote de presente e davam para ela, e ela, quando abria, chorava muito. Então, ela sofreu muitas coisas assim, muitas peraltices dos irmãos, e ela só chorava, até que um dia ela resolveu não chorar mais e enfrentá-los. Foi aí que ela começou a se colocar como uma personalidade mais forte e viu que ela podia dominar. Então ela foi crescendo assim nessas brincadeiras, artes, né, as peraltices da família, até chegar a tudo isso que nós já falamos, né, da vida dela atual, nos últimos tempos, com uma história de vida fantástica, que serve de exemplo para muita gente que não tem coragem de enfrentar o novo. Ela enfrentou preconceitos religiosos, né, ela desenvolveu o parapsiquismo, o animismo, ela conheceu, enfim, um pouco mais dela profundamente através das autopesquisas, que vem através de uma obra que todos nós que somos voluntários da Conscienciologia escrevemos as nossas autobiografias. Então, as reciclagens que nós vamos fazendo durante essa produção vai nos curando, vai nos enaltecendo, vai nos descobrindo, nós vamos sabendo quem realmente nós somos, não só um corpo físico, mas uma consciência em evolução. Isso serve de exemplarismo para outras pessoas que também podem fazer o mesmo trabalho, desenvolver-se. Agora, vocês falaram aí em algum momento que ela fez assistência social, não é isso, faculdade? Como que ela entrou para o mundo dos livros? Porque não tem muita relação, né? Ela foi ser bibliotecária depois. Como é que foi essa transição? Como é que era a relação dela com os livros? Então, isso ela comenta um pouco nesse livro da Pedra do Caminho, que ela teve essa viagem de 1952, e ela estava estudando assistência social nesse momento, né? Aí recebeu essa oportunidade, interrompeu esses estudos de assistência social, e quando voltou, foram 6 meses, se não me engano, que ela ficou lá. Quando ela voltou, já tinha perdido o ano letivo. E nisso, só que aí ela não entra em detalhes nesse livro. Ela mudou para biblioteconomia, mas eu não sei exatamente o motivo, né? Mas provavelmente por essa relação com os livros que ela sempre amou, né? Desde a infância. Ela lia de todas as maneiras possíveis, tentava avançar um pouquinho, ler livros de mais mocinha quando era criança, né? Aqueles livros mais proibidinhos, ela tentava ler.
e sabia de cor e salteado, óperas e tudo mais. Mas aí então ela mudou para esse curso, mas não entra em detalhes no livro. Eu, pessoalmente, assim, conversando com ela, eu, sinceramente não lembro. Você sabe, Adelar? Bom, a gente soube por ela mesmo que sempre ela gostava de escrever, tanto que ela fazia o diário, né? E ela tinha uma letra, uma grafia muito bonita, sabe? Uma caligrafia, assim, exemplar. E a gente vê no livro, né, alguns traços, assim, bem desenhados na letra e tal, e aquela riqueza de detalhes que ela fazia. Então, ela sempre teve essa... Eu não sei se eu diria assim, comumente nós diríamos um dom para escrever, né? Mas seria um talento já inato dela. Ela já veio com esse desenvolvimento, com essa perspicácia, assim, né? Esse aprofundamento de avaliar detalhes da vida, tanto dela como da sociedade, tanto que ela fez parte de várias sociedades culturais por causa dessa facilidade que ela tinha em reter na memória fatos importantes históricos, geográficos, né? E da família e do mundo da sociedade que ela estava inserida. Então, ela tinha uma conversa também muito extensa, culta, profunda, detalhista, e assim ela Sim. escrevia também, com essa leveza, com essa facilidade toda, né? E era, segundo ela, invejada pelas primas, pelas famílias, pelas amigas, né? Que não conseguiam alcançá-la, porque ela sempre foi uma pessoa além do tempo, à frente do seu tempo. Ela era E ao mesmo avançadinha, moderninha, é, chama a sua mas e época. ao mesmo tempo eu acho interessante que ela se retrata como uma moça tímida, né? Nessa viagem, é que ela diz que a menina que acompanhava ela era bonita e talentosa, que levou violão e entretinha as pessoas Isso. tocando músicas brasileiras e tal. Já eu, com a minha timidez, ela falava, né? Já eu, com a minha timidez, sobravam as conversas sobre história, literatura e não sei o quê. Então, é, aparentemente, ela era acanhada, mas ao mesmo tempo tão determinada, né? E ela mesma diz que assumiu a liderança, porque, por exemplo, tinham que resolver questões de banco, porque remessa de dinheiro não era assim. Hoje em dia, você digita aqui no celular e já está em qualquer lugar, né? Você tem acesso ao dinheiro. Naquela época, não, eram remessas de dinheiro, então você tinha que pedir, esperar não sei quanto tempo até chegar. E aí ela conta quanto ela teve coragem de lidar com essas coisas de adulto, né? Que ela não estava Parece um acostumada. paradoxo, né, Roberto? É, Parece um exatamente. paradoxo. Porque mesmo que Exatamente. ela tinha que lutar contra a timidez, ela tinha que enfrentar dificuldades se ela resolvia, porque ela Sim. tinha habilidade para isso. Uhum. Muito Exatamente. interessante isso que você trouxe. É. E o fato dela gostar muito de ler, né? Isso também dava uma bagagem cultural grande. Então, aí é fácil transitar, né? Em qualquer ambiente, se você tem um nível cultural bom, né? Que você tem Uhum. informação, você tem bagagem, você tem o que conversar, né? Então, acho que Sim, pode ser sim. que isso daí tenha ajudado muito ela também, né? Claro, com certeza. Com Ela era bem certeza. versátil, né? Quando ela casou com um jornalista, ela recebia todo tipo de gente, né? Na casa Aham. dela, inclusive, de todas as culturas. Então, Sim. isso também ajudou ela a enfrentar essas diversidades e essa suposta timidez. Uhum, uhum. O do professor Valdo, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, eu sei que uma amiga passou isso agora essa semana. Ele fala assim, ó, uma viagem vale mais do que 40 livros lidos. Então, ela tinha já a cultura geral dos livros que ela gostava de ler. Ela tinha um relacionamento com uma pessoa que tinha um trânsito também, né, com várias áreas. E ela tinha experiência de viagens internacionais. Então, quer dizer, isso dava uma bagagem para ela, né? Uhum. Inclusive, o Jean contribuiu muito, porque ele era poeta, escritor também, sabe? Então, os dois maridos dela foram, assim, extremamente importantes nessa trajetória dela, para fixar melhor esse talento que ela tinha, né, já inato.
Com o Jean, elas trocavam muita informação uns com o outro. Ele da cultura europeia, né, lá da França, trabalhava em órgãos públicos lá também, era bem reconhecido, tinha um talento assim fenomenal, e ela trocava todo tipo de cultura, e em francês, inclusive ela lia, né, porque ela tinha a gramática francesa perfeita. Ela foi premiada por isso, né, porque ela era uma excelente aluna. E o Jean ajudou muito a contribuir. Ela fala aqui no livro dela sobre a questão do antibelicismo, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre, né, essa parte aí da vida dela e do temperamento, do jeito, né? Por que antibelicista, né? Onde que ela transitou? Quer falar, Roberto, sobre o Cerco da Lapa? Pois então, talvez você tenha mais conhecimento do que eu, assim, com relação a isso, porque você, inclusive, viajou com ela, né, até a Lapa várias vezes e tal. Pois Eu é. tenho alguma ideia, posso tentar complementar se for o caso. Ela, desde criança, ela já sabia que haviam ali na Lapa antagonismo entre famílias, né? Que eram de um lado, de outros Pica-Paus e Maragatos. Então, a cidade era dividida entre essas duas ideologias. E quando houve o Cerco da Lapa, ficou realmente estabelecida essa divisão, essa competição entre os Pica-Paus e Maragatos, né, na defesa lá do território, aquela coisa assim, porque os tropeiros passavam por ali, pela Lapa, e ali eles se estabeleciam para repor, né, alimentos, água para os animais e tal. Então ela convivia com essas histórias assim de diferenças culturais de famílias, né? Uma família brigando com a outra, aquela coisa, mas convivendo ali no mesmo. E aí, quando veio o Cerco da Lapa, foi muito sofrido, porque o pai dela foi um pacificador, mas ele também fazia parte de um dos lados. E tanto que foram acontecendo coisas, ela foi narrando, inclusive ela fez parte daquele movimento que instituiu um obelisco lá na Lapa para unir as famílias, sabe? E ela tem um sobrinho que casou com uma das famílias contrárias, opostas lá a eles, né? Antagônicas, e aí isso conciliou também a família, ajudou nessa reorganização, na reurbanização da Lapa, digamos, socialmente e também fisicamente, porque foram construídas várias instituições a partir dali, e ficou a Lapa apareceu na história do Brasil, né? Ela ficou famosa por causa da Guerra dos Pica-Paus e Maragatos, do Cerco da Lapa. E também a casa onde ela nasceu foi feita uma doação para a cidade e transformou-se em um museu. Então, lá tem toda uma história, quem quiser visitar, inclusive, né, e tá indo para Lapa, tem as comidas típicas, tem a biblioteca, tem a casa está assim impecável, como era naquela época dela, que ela nasceu. Toda a cozinha montada, a sala, os quartos, o piano da vovó Madalena, que era... Então, ela sempre conviveu sabendo as histórias do pai, os sacrifícios das famílias em se reconciliarem, né, no lugar de se odiarem. Então, o belicismo estava dentro dela, dentro já. Ela sabia que ela tinha que optar pela paz, e o pai dela era um pacificador, então isso ajudou também. Agora, ela tinha assim naturalmente, né, toda pessoa que sofre essas consequências de um antagonismo cultural ou uma diversidade assim, fica sempre na defensiva. Então, ela tinha essa timidez dela, podia ser uma autodefesa também, né? Como quem diz, não chegue lá porque eu, né? Então, ela foi também construindo essa autodefesa através do autoconhecimento e depois ela perdeu a inibição porque ela tinha cultura, porque só tem inibição a pessoa que não se conhece. Quando nós nos conhecemos, a gente vence o belicismo. Todos nós temos traços bélicos, né? E ela tinha bastante, reconhecia, e muito mais quando ela fez pesquisa, ela aprofundou nessa reciclagem, para se tornar mais pacífica. É muita coisa sobre a Teresa, a gente não lembra no momento de falar, né? Só se for provocado, daí a gente quem sabe. Aqui, ó, usa cola. É.
Agora, aqui ela fala sobre a busca que ela fez com a religiosidade, com a espiritualidade, né, com a musicoterapia. Podem falar um pouquinho sobre essa área da vida dela? Posso, Roberta, se me permite? Claro, com Bom, certeza. eu até coloquei aqui para eu não esquecer que a autopesquisa da Teresa começou através da musicoterapia, porque ela fazia parte do meu grupo de umas 12 mulheres, entre elas estava a sobrinha casada com aquele com o sobrinho dela que era das duas, que uniram as duas famílias, né? E a mãe do rapaz também, que era a irmã da Teresa. Então estavam sempre em 4. E ela tinha muita facilidade para música, porque ela conhecia, tinha um repertório enorme. Era muito fácil, qualquer música que fosse você fazer uma técnica, ela se enquadrava perfeitamente. E um dia ela me pediu para fazer individual, um atendimento individual. Ela queria aprofundar algumas questões. E aí eu perguntei, como é de praxe, qual a música que você não gosta? Porque as que você gosta eu já sei, eu falei para ela. Mas a que você não gosta? Ela disse, eu odeio o Bolero de Ravel. Aí nós começamos com o Bolero de Ravel, eu disse, então eu vou começar com essa. Ela disse assim, então eu não venho. Se você começar com essa música, eu não quero. Eu digo, pois é, então nós vamos fazer um acordo aqui. Vamos usar as músicas mais agradáveis para você, e quando você se sentir racionalmente preparada para ouvir o Bolero de Ravel, você vai permitir e eu vou colocar. Aí foi que surgiu a primeira manifestação anímico-parapsíquica dela, que anímico é da alma, né, do ser, da consciência mais profunda, multidimensional, multimilenar, e o parapsiquismo, essa capacidade de captar as vibrações, as energias, né, as, os decibéis, digamos assim, as vibrações, as frequências que faz parte da nossa vida como um todo. Então, ela teve uma retrocognição ao ouvir a música e ela entendeu por que a música era tida assim como uma aversão, uma agressão para ela, a música Bolero de Ravel. Porque, em primeiro lugar, ele é hipnótico, né? O ritmo da Bolero de Ravel fica hipnótico. Então, a pessoa se recolhe, ela se interioriza. E aí ela descobriu que ela tinha uma relação que ela precisava curar com a família. Ela se viu num sótão fechada e a família numa sala de onde ela via pelo buraco da fechadura uma escada e no andar de baixo via a família em festa e ela estava fechada no sótão. Isso não aconteceu nessa vida, aconteceu numa vida passada dela. E a partir dali ela começou a fazer autopesquisa para reconciliar-se com a família lá de trás, né? Daquela vida, e por hipótese, nós trabalhamos com hipótese, né? Que ela teve com essa mesma família, alguns membros da família ela identificou mais de perto e outros não com a família. Então, ali que começou justamente essa transformação da Teresa mais racional, que ela já era racional, só que ela era meio limitada. E aí ela começou a abrir também as questões assim para filosofias diferentes, para outras religiões. Ela foi estudar, ela fazia Tai Chi Chuan, ela fazia yoga. Ela começou, mas ela não tinha apego à religião. Então ela gostava de conhecer. Então ela já era pesquisística, né? Ela já tinha essa facilidade para autopesquisa. E aí vai. Ela venceu e não se apegou a nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum misticismo e entrou na conscienciologia racionalmente, sabendo o que ela queria fazer. Ok, Maria Teresa de Lacerda, né, autora que a gente está hoje aqui conversando sobre a obra A Pedra do Caminho, que você vai saber um pouquinho mais daqui a pouquinho, depois dos nossos conversações. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Programa Entre Livros, hoje entrevistando a Roberta Bachstein e Edelar Proman sobre a obra A Pedra do Caminho, de Maria Teresa de Lacerda. Meninas, a gente tá ouvindo algumas coisas aqui sobre a Maria Teresa, e ela teve parapsiquismo, né? Ela tinha, assim, pelo que ela conta no livro, né? Experiências de projeção, de retrocognição. Vocês podem falar um pouquinho aí dessa área da vida dela que tem relação aí com as coisas da Conscienciologia? O que eu lembro mais, assim, que ela ficava bem impactada e encantada até, era com as sincronicidades, né? Eu não lembro de um exemplo específico agora, mas essa coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, e vem a pessoa e diz aquilo que você estava precisando ouvir, né? Que é o que a gente chama de sincronicidade. Então, eu lembro que volta e meia ela comentava uma coisa ou outra de sincronicidade. Mas na Conscienciologia eu não tinha tanto contato assim com, por exemplo, enquanto eu estava fazendo um curso, ela não estava. Quando ela estava fazendo o curso, eu não estava. Então eu não tenho tanto contato com o parapsiquismo dela. Acho que talvez a Edelar tenha mais acesso. É interessante a gente falar sobre parapsiquismo, que as pessoas acham que é um dom, né? Alguns médiums, alguns gurus, algumas pessoas assim que são dotadas do parapsiquismo, né? Dessa paranormalidade, dessa sensibilidade extrafísica. No entanto, nós sabemos que todas as consciências são parapsíquicas. Desculpe. Então, o parapsiquismo faz parte da vida humana e da vida dos animais também, todo tipo de vida, né? São consciências que trazem essa facilidade para perceber além dos 5 sentidos físicos. E a Teresa foi entendendo por que ela passava mal em alguns ambientes, diante de algumas pessoas, com determinadas músicas, com determinadas sons, com determinadas situações. E ela foi entendendo que ela não era dotada, ela já tinha desenvolvido essa percepção em vidas anteriores, porque nós partimos da premissa que tivemos várias existências e vão continuar tendo outras no futuro. Então, agora estão se manifestando as nossas percepções que já construímos em vidas passadas. E ela sabia disso, e gostava de conversar sobre esse assunto, e sempre que ela podia, ela me perguntava: olha, o que você acha de tal pessoa, de tal ambiente, que eu me sentia assim, assim, assado. E a gente trocava muito, porque nos cursos a gente tem os laboratórios onde nós fazemos as experimentações, né, de fatos, onde o parapsiquismo é testado e autocomprovado. Então, não é o princípio da descrença, por exemplo, ela gostava demais, porque ela era assim, ela não acreditava em tudo da primeira vez que falavam, alguém falava, apresentava alguma filosofia, alguma ideia nova, ela rejeitava a princípio. Depois ela avaliava e via com profundidade se ela aceitava ou não, se fazia sentido ou não. Então, isso foi também um ponto de afinidade que ela teve, o princípio da descrença. Ela foi vencendo preconceitos religiosos, que ela tinha também alguns, e visto que todos nós temos essas percepções, e não é uma dotação, não é um dom, uma coisa, um prêmio recebido, e sim uma oportunidade de nos conhecer. Então, nesse sentido, a Teresa aprofundou com as autopesquisas bem mais essa compreensão de vidas multidimensionais, muito multiexistenciais, né? Que faz parte do paradigma da conscienciologia, esse estudo aprofundado. Você poderia falar bastante sobre isso, né, Rosemary, mas acho que vai cansar nossos ouvintes, né? Então, vamos lá. Mas acho que assim, pensando no livro especificamente, assim, dá para ver o que encanta ela, essa questão de estando na França, sentir que ela dizia, cada vez que ela voltava para a França, era como se ela estivesse voltando para casa, né? Isso. Então, eu acho que deve ser muito gostoso você ter essa percepção de
nossa, é aqui que é o meu lugar. Então, é assim, um reconhecimento, né, de uma experiência que você já viveu, só que você não viveu nessa vida. Então, essa que daí faz você começar realmente a pensar, não, a hipótese de várias vidas tem muito sentido, porque não tem nada que explique, como você falou, né, Rosemary? Ela vem de uma família, ela tem ascendência portuguesa, né? E como é que ela tem tanta ligação com a França, né? Então você vai vendo essas coisas assim e pensa, puxa, várias vidas têm sentido, né? E aí ela foi percebendo nessas viagens essas ligações, assim, né? E Agora, nessa retrocognição que ela fez com a música lá do Blair de Ravel, ela via, era um palácio, era uma maison, eu não sei o nome, ela parece que até identificou o nome uma vez, mas eu não sei. Ela via aquela a decoração da casa, né, o estilo da casa era um chateau, então realmente deveria ser da nobreza lá na França naquela época, sabe, que ela viveu. E uma das projeções que eu tive com ela, nós nos encontramos nas ruas de Paris, numa botica, onde ela chegou e eu percebi que ela estava atrás de mim e eu estava aviando uma receita com o boticário, com aquele avental branco comprido, atrás de um balcão alto, cheio de vidrinhos de remédio atrás dele, sabe? E daí ela chega, nós nos abraçamos, eu perguntei a ela, como é que você está, Tereza? Ela disse assim, é tudo muito esquisito ainda, mas vamos passear. Daí nós nos abraçamos e descemos uma escadinha de 3 degraus, de uma porta de ferro bem antiga, e fomos para uma rua de paralelepípedo, que era uma rua de Paris, que depois eu identifiquei. Algumas ruas são exatamente naquele estilo que eu vi com ela, onde a gente estava lá juntas. Então, também esses fenômenos parapsíquicos da retrocognição, a gente conversava muito sobre isso, tá? Vidas passadas, a percepção das cidades, das pessoas, das culturas. Ela tinha muita curiosidade em cima disso. agora, com relação às outras obras que ela publicou, como que era assim o estilo dela? Como que era ela em relação ao autorado? Você quer falar, Roberta? As outras obras eu não tive acesso, né? Esses que você falou lá É, da. a Lida da Goiabada, o Casarão. Mas assim, esses dois livros, tanto o da Velhice Vista de Perto, A Mocidade de Longe, como esse A Pedra do Caminho, são livros deliciosos de ler, né? Ela tem uma facilidade de te transportar para aquele lugar, assim, uma linguagem muito clara, muito lúcida, assim, é muito gostoso de ler. Nesses livros mais antigos dela, eram pequenos, né, livros finos assim, ela relatava as realidades que ela vivia. Então, com essa facilidade, como você fala, essa facilidade e essa leveza, cheia Uhum, de elementos que nos fazem viajar juntos, né, que é gostoso uhum, de ver. Então, ela escreveu também A Magia do Casarão, que é justamente o casarão que ela viveu, então ela descrevia todos os detalhes, e a magia era como eles viviam os ambientes parapsíquicos da casa, sabe, as alegrias, as tristezas também, o toque de piano da vovó Madalena, que encantava todos eles, reunia na sala. Então, essa magia esse livro, A Magia do Casarão, fala da casa que hoje é museu, sabe? E a lida da goiabada é aquela lida mesmo que a gente chamava, né? A lida, vamos agora, semana que vem, vai ter a lida da goiabada. Aí ela teve um livro de receitas também, então ela fazia uma descrição de realidades também. Fantasiava um pouco, assim, para deixar mais gostosa a leitura, mas ela sempre dentro de uma realidade, ela era fiel aos detalhes. Aqui na Pedra do Caminho, ela fala sobre a questão da condição feminina, sobre a terceira e a quarta idade, como é que foi aí né, o avançar e o peso da idade para ela? Então, é aquela coisa, ela realmente
sucumbiu, digamos assim, ao avançar da idade. Ela, com 86 anos, ela fazia danças circulares, fazia pilates, fazia... Então, sempre muito ativa, né? Tanto intelectualmente quanto fisicamente. E então eu acho que isso não pesou tanto, mas o que pesava era esse, que realmente o corpo de 80 já não responde da mesma maneira que um corpo de 20, né? Então, aí eu lembro dessa vez que ela comentou comigo que, ai, eu me sinto com a minha cabeça de 20 num corpo de 80, assim, como meio que frustrada, sabe? Nesse sentido. Mas eu acho que ela realmente não sofreu muito, não. E a passagem dela pela Conscienciologia? Como é que foi? Eu não sei, porque esse pensar independente, né? Inclusive, teve um momento, eu tinha 2 filhos pequenos na época que eu estava no voluntariado, e aí eu passei por uma crise lá que eu comecei a ver que eu estava deixando muito meus filhos a cargo dos meus pais para poder voluntariar. Eu não gosto de fazer várias coisas mal feitas. Eu preciso me dedicar para fazer bem feito. E aí chegou uma hora que eu tive uma crise e tive que decidir. Eu pensei, não, a minha prioridade são meus filhos, eles são responsabilidade minha, né? E aí eu saí do voluntariado. Tempos depois, foi feito um grupo no Instituto de Conscienciologia, criaram um grupo para estudar a TENEPS. E aí nos convidaram, né? A Tereza, não sei se estava, acho que estava no voluntariado ainda, eu que saí, né? Mas me chamaram, porque esse grupo não tinha pré-requisito de ser professor nem voluntário. Então me chamaram. Eu adorei a possibilidade, porque aí eu não teria essa responsabilidade com o voluntariado, mas ao mesmo tempo teria ligação com a Conscienciologia, que é fascinante, né? É um tema que me fascina e vai me fascinar a vida inteira. E aí eu lembro que nesse grupo havia assim uma diversidade de mentes, sabe? As pessoas que pensam diferente, e isso para mim é fascinante. A Tereza claramente gostava disso também, sabe? Dessa diversidade de cabeças pensantes aí, cada um com o seu jeito, e discussões boas, assim, que acrescentam, sabe, construtivas. É muito bom. E Tem foi isso. uma coisa pitoresca sobre a Teresa, que ela já, lógico, pela própria vida dela, já era preparada para ser professora, né? E ela dizia Uhum. que enquanto a Conscienciologia não aceitasse que ela usasse calça jeans, ela não ia ser professora. Então ela Então, dava isso essa eu digo, essas pequenas rebeldias, assim, né? isso, é. Mas isso era uma desculpa, porque ela achava que tinha tanta coisa para fazer, e realmente ela estava escrevendo, se Uhum. dedicava muito à escrita, então ela achava que era demais para ela, talvez, mas ela continuava como voluntária. Mas Então, eu acho nós que por temos... esse... Desculpa. Pode falar. Pode concluir. Não, que eu acho que por esse mesmo perfil de realmente ela também ser uma pessoa que se dedica a fazer as coisas bem feitas, né? Eu Isso. lembro que eu também entrei para dar aula, eu dei aula para uma turma de CIP na época. CIP não, de projeciologia lá. Era CIP o nome do curso, Era né? CIP, mas é projeciologia mesmo agora. Isso. Então, eu dei aula para uma turma e eu percebi que se eu quisesse realmente continuar dando aula, eu teria que me dedicar muito mais, Uhum. né? Para fazer uma coisa séria. Você não vai começar a tagarelar ideias que alguém disse que justamente você iria contra o princípio da descrença, né? Se Sim. você não está praticando e tá, Sim. né? Então, eu pensava, não, ou eu vou praticar para poder ensinar, ou eu desisto. E aí eu desisti, porque eu tinha que me dedicar aos meus filhos, né? E não me arrependo, porque foi assim a escolha acertada, realmente. Eu senti que quando eu saí do voluntariado e assumi a responsabilidade com meus filhos, era como se eu tivesse realmente me conectando à minha ProExis, que no caso é a programação existencial, né? Então, assim, eu assumi o que era a minha responsabilidade mesmo.
Enfim, mas por que que eu estou dizendo isso? Que eu acho que a Teresa também talvez não quisesse entrar nessa coisa de dar aula, porque também teria que se dedicar num nível que talvez não tivesse condição no momento, por tantas atividades e tal, né? Agora, se vocês fossem fazer uma síntese assim da Pedra do Caminho, qual seria a síntese? Que a gente tem ainda 3 minutinhos para concluir aqui a entrevista. A Pedra do Caminho, Maria Teresa Lacerda, qual a síntese? E aí, Roberto? Então, eu acho que é um geral desse o holopensene que a gente chama, né, que é na verdade então essa pressão cultural. E eu acho que dá para resumir dessa forma. Então essa pressão cultural que quer te amoldar e não é sempre que a gente se encaixa, né? A gente se encaixa aqui, mas esse pedaço eu sou um pouco diferente. Esse tantinho eu penso um pouco diferente. E aí você conseguir viver numa sociedade de maneira adequada. Eu estava pensando isso esses dias. A melhor maneira de viver em sociedade é você se adequar, porém sem perder a individualidade, né? Então, só que como é que faz isso? É uma grande questão. Então, vira uma pedra no caminho, né? Que você tenta contornar das melhores maneiras que você consegue, né? Eu acho que a Teresa ela descreveu bem a Pedra do Caminho como os obstáculos que ela vencia a cada dia. Então, as dificuldades, as barreiras, a cultura, a família, também que não pensavam como ela, achavam ela esquisita, porque ela fazia parte de alguma coisa que eles não conheciam, né? Uhum. Tinha um sobrinho, tem um sobrinho dela, o Pedro, que fez até a contracapa do livro dela. Ele conversava mais com ela, era a única pessoa que ela se abria mais em termos de conscienciologia, dessa maneira de pensar nova dela, para eles nova, né? Esquisita. Mas os demais sobrinhos não. Então, cada um na sua, ela achava isso também uma barreira, né? Que se tornou uma barreira para não conviver, né, totalmente aberta com eles, tudo porque eles não aceitavam, não acreditavam, não era para acreditar mesmo, mas não compreendiam o nível de entendimento que ela tinha das coisas. Então, se tornou uma pedra no caminho também dela. Dá tempo de eu ler uma frase que está aqui no livro? Dá, pode ler. Segundo Rousseau, a juventude é o tempo para aprender a sabedoria. A velhice é o tempo para praticá-la. Pessoalmente, o mais difícil foi tentar encontrar eco entre as pessoas da minha geração até compreender que o eco mais autêntico é o que repercute dentro de nós mesmos. Fechamos com chave de ouro o programa de Ótimo. hoje. Muitíssimo obrigada, Roberta e Edelar, né? Nossa, eu que agradeço o convite. A gente se deliciou aí com as histórias da Maria Teresa de Lacerda e espero que vocês tenham gostado também. Então, no sábado que vem a gente vai estar de volta aqui, esperando sempre pela participação de vocês. Obrigada, menina. Obrigada a Obrigada, todos. boa noite. Boa noite. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.